Lá nas suas metas de 2025, você colocou que ia desenhar, praticar mais, treinar o seu traço, mas os meses foram passando, a gente tá em setembro e você não fez nada disso? Bom, isso aconteceu comigo, mas o Inktober está aí e vai nos ajudar. Oi, eu sou a Estela, artista e estudante de design gráfico, e hoje eu vou contar pra vocês o que é o Inktober, a minha experiência com esse desafio e como eu me planejei para participar esse ano. O Inktober é um dos maiores desafios artísticos do mundo, que acontece todo mês de outubro. Ele foi criado em 2009 pelo ilustrador Jake Parker, e a ideia é basicamente a seguinte: sai uma lista oficial um mês antes, mais ou menos, e você tem 31 palavras-chave. Os artistas que vão participar fazem a sua própria interpretação daquelas palavras e fazem uma arte usando tinta ou nanquim e postam nas redes sociais com a hashtag. Bom, essa é a ideia original, tanto é que o nome Ink vem de tinta ou nanquim, Tober de October, outubro. Mas, ao longo dos anos, vários artistas que participavam desse desafio começaram a criar as suas próprias listas. E isso é muito legal, porque cada artista deu o seu toque pessoal, a sua personalidade. E alguns têm temas, como o Witchtober, que você desenha apenas bruxas. Ou também outros desafios focados em apenas um material, como por exemplo, tem até de crochê ou de arte digital. Mas temos listas gerais também, em que você apenas segue aquelas palavras-chave ali e você pode usar qualquer material que você quiser. Hoje você encontra diversos tipos aí na internet e isso é muito incrível, porque você não limita os artistas a apenas um tipo de material. Você abrange isso e faz com que mais pessoas participem, faz com que mais pessoas possam se desafiar a evoluir seu traço, evoluir naquele tipo de material, a desenvolver a sua criatividade e compartilhar o seu trabalho, porque é muito interessante você conhecer artistas novos, conhecer pessoas que fazem trabalhos incríveis aí na internet. E por mais que eu conhecesse esse desafio há vários anos, apenas em 2022 eu decidi me desafiar a participar dele, e eu queria justamente esse de 31 dias. Não necessariamente a lista oficial, mas eu peguei uma outra lista que chama Magic Arttober ou Magical Arttober, era alguma coisa assim. Eu não sei se ainda existe ela, mas em 2022 teve, e eu adorei os temas. Eu gosto dessa coisa mágica, e eu postei na época todas as minhas pinturas no Arts by Stella, que era o Instagram que eu usava na época. Eu vou até deixar o link aqui na descrição, caso alguém queira ver. E assim, eu ia começar apenas com desenhos, mas eu tive uma ideia de fazer pinturas em aquarela, e foi isso que fez com que a experiência não fosse tão legal assim pra mim. Óbvio, foi incrível ter participado, me ajudou muito, mas pra fazer uma pintura em aquarela por dia foi muito cansativo pra mim. Eu nem consegui participar o mês todo, eu fiz apenas 22 pinturas, então eu fiz até o 22º dia, inclusive eu estou com elas aqui. E eu ainda fiz elas num tamanho bem menor, ó, tem bastante. Mas pra quem não conhece, a aquarela é uma tinta que você precisa de água pra usá-la. Então você ativa ali as cores, né? Você ativa ali a sua paleta e tudo mais, usando água. E assim, cada artista tem a sua técnica, alguns usam mais água, outros menos, depende de como você quer a cor naquele papel. Mas querendo ou não, você precisa esperar secar, tem todo um processo. Dependendo de quantas camadas você fizer, você vai usar mais água, ou seja, mais tempo para secar, e isso tomou muito do meu tempo. E além de fazer as pinturas, eu também tirava foto e gravava para postar no meu Instagram. Então isso ficou muito pesado para mim, porque eu me cobrava bastante na época. Então quando deixou de ser algo prazeroso para mim, eu acabei parando. Chegou no 22º dia, eu já não tava aguentando mais. Eu já não queria ver aquarela na minha frente, então eu parei com o desafio. Falei, não, ano que vem vai ser diferente, vou fazer de outra forma, não quero que seja algo pesado pra mim. E acho que isso vale pra qualquer desafio, pra qualquer artista, qualquer material que você for usar. Tem que ser algo prazeroso, algo que vai te fazer bem. Se você estiver se cobrando demais, se tiver pesado demais, acho que não vale a pena. Falo isso por experiência própria. Mas ainda falando sobre esse desafio de 2022, eu gostei muito, muito dele. São artes que eu tenho um carinho enorme. Realmente eu me desafiei. Eu saí da minha zona de conforto. Eu tava pintando coisas diferentes com aquarela, coisas que eu não era acostumada. Tava usando paletas de cores diferentes. Então, assim, num geral, foi ótimo, só que eu não faria de novo, não dessa forma. E contando pra vocês um pouquinho sobre a questão da própria interpretação do artista daquele tema, eu vou mostrar algumas pinturas pra vocês. Um dos temas era casa. E aí você podia fazer qualquer desenho, qualquer arte envolvendo casa. Eu quis fazer casas da série Hilda, da Netflix, que é uma série que eu sou apaixonada. E olha como que ficou.
Eu achei que ficou uma gracinha. Um outro tema que tinha era chuva. E aqui que eu fiz uma cena de Meu Amigo Totoro, na qual estava chovendo. Essa daqui, inclusive, foi até para uma exposição lá na minha faculdade. E muita gente gostou. Eu tenho um carinho enorme por ela. Um outro tema era janela. E o que eu fiz? Mais um Estúdio Ghibli aqui. Eu fiz a Kiki e o Didi em uma janela. Pra quem não conhece o filme Serviços de Entregas da Kiki, eu recomendo muito. É muito bom. Temos aqui Gravity Falls. Temos aqui essa lua maravilhosa que também fez parte da minha exposição lá na faculdade. Temos essa poção linda que eu fiz a partir de uma aula do Clube da Mica. Esse mar aqui que eu gostei bastante também e foi a minha primeira vez fazendo. Achei que ficou muito legal. E enfim, no final das contas valeu super a pena e eu amo demais essas artes. Em 2023 eu falei, não, esse ano vai ser diferente. Eu não vou fazer uma pintura por dia, vou fazer um desenho, vou ir pra outro material. E eu escolhi uma lista diferente também, que não era diário, era semanal. Era o Fofutubro, da Aira Ilustra, que é uma ilustradora brasileira, e eu também sou apaixonada, adoro as artes dela. E eu adorei os temas da lista dela, então falei, bom, vai ser essa aqui que eu vou fazer esse ano. Na época, eu tinha comprado esse sketchbook aqui e resolvi estrear fazendo esses desafios. Eu falei, não, dessa vez eu vou fazer com caneta nanquim, vou seguir a proposta original mais ou menos, só que fazendo apenas um desenho por semana. O primeiro desafio era fantasminhas tomando chá de abóbora. Eu desenhei e ficou muito fofo, só que eu não sei o que aconteceu comigo. Eu falei, gente, tá faltando um tchan. E se eu fizer uma pintura em aquarela? Gente, pra quê? Pra que eu inventei isso? Assim, a pintura ficou ótima, mas aí eu queria tirar foto, queria gravar pra postar no Instagram, e aí eu ia fazer isso toda semana. Só que eu não consegui concluir o desafio. Eu fiz 2 semanas apenas. Pra quem tava achando assim, não, 4 pinturas só, não, eu consigo. Não, melhor que 22, que eu tava fazendo todo dia, tava cansada. 4 eu dou conta. Eu não consegui, porque eu não tava só por conta das pinturas, eu tinha outras coisas pra fazer, então acabou que eu não tinha tempo. Chegou na segunda semana, eu falei, não, chega, vai ser a última. E eu cheguei a fazer o desenho da segunda semana, que o tema era gatos fantasiados pedindo doce na rua. Ficou assim. E eu quis fazer eles fantasiados de jovens titãs, porque eu e meus amigos nos fantasiamos desses personagens para um evento na época. E depois eu fiz o mesmo processo. Depois de desenhar, eu fui, pintei com aquarela, tirei foto, gravei vídeo, postei no Instagram. E aí, terceira e quarta semana, cadê? Não participei. Acho que essas 2 experiências me marcaram tanto que no ano passado, em 2024, eu não quis participar. Esse ano eu não tava pensando em participar, até que apareceram alguns vídeos pra mim no YouTube mesmo, de alguns artistas gringos que estavam se organizando, se planejando para o Inktober, e eu fiquei muito motivada para participar também. Só que dessa vez um pouco mais madura, com outra mentalidade, e até pegando algumas dicas deles de planejamento, para que essa seja uma experiência bem melhor e bem mais tranquila. Mais ou menos na mesma época, eu estava revisitando as minhas metas para 2025 e percebi que justamente essa de desenho eu tinha deixado um pouco de lado, não tinha dado atenção, acabei esquecendo com a correria do dia a dia o quanto ela era importante para mim. Então decidi colocá-la como uma das minhas prioridades nesse momento. Eu sempre fui mais da pintura, já fiz curso de tinta a óleo, já participei de workshops de aquarela. Hoje eu faço um curso de aquarela, mas praticar o desenho, desenhar frequentemente não era algo que eu fazia. E eu quero implementar isso na minha vida. E não é porque o ano tá acabando que não dá tempo da gente correr atrás dos nossos objetivos e das nossas metas. Muito pelo contrário. Dá tempo sim, basta a gente querer e dar o primeiro passo. A gente não precisa esperar 1º de janeiro, o primeiro dia do mês, uma segunda-feira para começar algo. Isso que é incrível. A gente pode começar ou recomeçar a qualquer dia. Então essa sou eu, finalzinho de setembro de 2025, começando a praticar desenho. Já estou assistindo vários vídeos sobre fundamentos do desenho, estudando um pouquinho. Já fiz vários exercícios também para destravar o meu traço, enfim. Eu até posso falar sobre isso mais pra frente, no outro vídeo. E aí eu achei que o Inktober seria ideal para dar aquele gás e eu desenhar assim bastante, realmente implementar esse hábito de desenhar com frequência na minha vida, para praticar, para evoluir, porque para tudo que a gente quer evoluir, a gente precisa ter disciplina, ter constância, ter perseverança. Não é do dia pra noite que a gente fica bom, que a gente fica expert naquele assunto. É todo um processo e a gente só vai colher os frutos lá na frente. A gente só vai ver o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente desenvolveu lá na frente. E é pra isso que eu tô fazendo esse desafio e tô aqui conversando com vocês, sabe? Eu não quero mais dar aquela desculpa. Desenhei um dia, passou 2 meses,
vou desenhar de novo. Não, eu quero que seja algo frequente na minha vida, quero realmente evoluir nisso, porque acredito que vai ser excelente para minha faculdade, para os meus projetos, para as minhas pinturas, e compartilhar um pouquinho disso com vocês, para mim é muito importante também. Só que mais uma vez, eu não vou participar da lista oficial. Eu escolhi dessa vez a Peachtober, que é uma lista também muito conhecida, bem famosa, e eu escolhi ela porque gostei mais dos temas, acho que tem mais a ver comigo, combina mais com o meu estilo, com o tipo de arte que eu gosto, e acho que vai ser bem interessante. Mas é uma lista também de desafios diários, então são 30 palavras-chave ali ao longo de outubro. E agora eu vou mostrar os materiais que eu vou usar durante esse mês. Continuarei com o meu guerreiro aqui, sketchbook. Não tem especificação aqui sobre as páginas, mas acredito que seja um papel polo em 90 gramas. É uma página comum de sketchbook. Ela não é tão grossa, mas também não é muito fina. Com a caneta nanquim, que é a que eu vou usar, dá pra ver um pouquinho, tipo, a sombra do outro lado. Mas pra mim não tem problema e acho que vai ser interessante dessa vez usar apenas o sketchbook. Pra fazer os rascunhos eu vou usar lápis grafite mesmo. Inclusive eu tenho outros aqui, tenho 6B, HB, 2B, borracha, a minha toda xoxa, capenga. Mas também apontador, régua se precisar, mas basicamente isso, lápis e borracha. E pra finalizar os desenhos, bem simples dessa vez, apenas caneta nanquim, só que várias pontas. Eu tenho todas essas aqui, são bastante. Eu tenho 07, 03, 01, 005, 04. Eu tenho também essa outra, que é outra cor, é light gray. Quase todas são pretas, só essa aqui é outra cor. Ela é 0.1 e é da Unipin também. E a única que eu tenho de outra marca é essa 003 Pigma Micron. Inclusive, eu comprei essa em 2022 pra fazer os desafios do Magic Arttober. E assim, eu já estou treinando um pouquinho, fazendo alguns exercícios, igual eu falei, tentando soltar um pouco o meu traço. Mas eu vou deixar pra desenhar mesmo os temas no dia. Eu sei que tem alguns artistas que já começam antes todo esse processo, mas eu vou seguir certinho ali. E por isso eu simplifiquei tanto dessa vez, porque eu quero que seja algo mais tranquilo, pra não me pressionar, não me cobrar tanto. Mas eu também quero compartilhar com vocês um pouquinho desse processo, mas dessa vez eu não vou fazer posts diariamente nos dias dos desafios. Eu pretendo compartilhar com vocês diariamente nos stories, mostrar um pouquinho do processo, como ficou o resultado, contar como que foi aquele dia. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você me acompanhar lá. E eu convido você que é artista e quer pintar, desenhar, fazer qualquer tipo de arte, a participar desse desafio também, seja o Inktober, o Peachtober ou de alguma outra lista. Bora se desafiar, bora desenvolver essa criatividade e também trocar ideias. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam e também se vocês vão participar. Também fiquem à vontade para me chamar nas minhas redes sociais. Eu fico muito feliz com o carinho e o apoio de vocês. Significa muito, 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 muito para mim. Até o próximo vídeo!